Stalin tinha o mau costume de apagar a existência de pessoas. Era mais ou menos assim, ó. Acho que aquele... Iazov sabe demais. Stalin, existem algumas fotos suas com o camarada Iazov. Edita ele fora. Ok. Mas não é como se isso fosse verdade, né? A verdade é que era mais perverso que isso. Muitas vezes esses assassinatos eram premeditados para aumentar o poder e controle de Stalin, ao mesmo tempo que apagavam todos os registros das vítimas. Esse vídeo irá mostrar as fotos e histórias mais interessantes apagadas por Stalin. Você já entrou no Instagram Reality para ver as bizarrices que as pessoas postam? Se não, eu recomendo, porque a cada modelo de Instagram que aparece, tipo o caso da influencer que levava a nuvem de estimação para um dia, ou o clássico caso do engenheiro que deveria perder o diploma. Sério, onde será que esse cara se formou? Tá, mas o que isso tem a ver com Stalin? É só um bando de modernetes que não sabem usar Photoshop, não? Real, mas assim como esses modelos de Instagram, os russos também têm gosto pela edição. Principalmente a União Soviética, com o histórico de alterar fotos com chancela do governo, durante o grande expurgo de Stalin. Na verdade, depois de chegar no poder, ele chegou a alterar fotos tiradas anos antes de seu governo. Mas antes, um pouquinho de história. Após a Revolução Comunista, tirando a família real russa do poder, Lenin virou o líder do país, apontando Stalin como secretário-geral do Partido Comunista e Trotsky como comandante do Exército Vermelho. Após a morte de Lenin, Stalin e Trotsky disputaram pelo título de líder supremo. Stalin acabou ganhando a disputa. Não contente em exilar e executar o inimigo político, ainda tentou apagá-lo dos registros históricos. Saca só. Numa das imagens mais famosas da Revolução, Lenin discursa em frente ao Teatro Bolshoi, em 1920, durante a Guerra Civil Russa. Repare que Trotsky, que deveria aparecer acima dos degraus do palanque, desapareceu. Além disso, ele tinha obsessão em criar narrativas que engrandecessem sua própria imagem, ou dos seus ideais. Tipo nessa foto de 1920, na qual Lenin discursava para uma multidão. 4 anos depois do evento, a foto foi editada, aumentando a audiência. Você deve estar se perguntando, como eles aumentaram uma multidão? Bem simples, só usar uma de outra foto. Outra tentativa de manipular narrativas ocorreu, por exemplo, nessa foto. O rosto de Lenin foi muito alterado devido à sua aparência quase morta, causada pelo seu estado adoecido. Passaram um pincel no rosto de Stalin, para suavizar algumas marcas que ele tinha na face, resultado de um caso de varíola quando ele era mais novo. Aumentaram seu braço esquerdo e aumentaram sua altura, além de posar como se ambos fossem melhores amigos, apesar de existirem registros históricos que diziam o contrário, como a carta que ficou conhecida como Testamento de Lenin, na qual descreveu Stalin como rude e recomendou que ele fosse removido do posto de secretário-geral. Mas isso era só o começo. Durante o período conhecido como Grande Terror, Stalin aumentou bastante sua demanda por edições. Vários líderes, torturados e sentenciados à morte, foram prontamente apagados. Quer ver? Nessa foto, Stalin aparece com Nikolai Antipov, Sergei Kirov, Nikolai Shvrenik e Nikolai Komarov. Komarov, executado em 1937 por supostamente participar de organizações antissoviéticas. Curiosamente, sua execução foi realizada no mesmo dia de sua sentença. Antipov, clássico, preso durante o período do Grande Terror para consolidar o poder de Stalin, foi morto em 1941. Na foto publicada em 1948, ele já tinha sido removido. Nikolai Shvrenik. Esse daqui nem morreu, era até membro da Suprema Corte no período que a foto foi alterada. Ainda assim caiu na tesoura, já que em reproduções de 49 em diante ele já não aparece mais. Kirov. Esse daqui deu azar de ficar mais popular que o chefe supremo. No início de 1930, Kirov começou a se opor às políticas extremas de Stalin, atraindo vários aliados. Ele acabou sendo assassinado em 1934, presumidamente por ordens de Stalin. E para piorar, usaram sua morte como mártir do regime, para fazer as próximas ondas do expurgo. Desculpa, mas eu acho isso muito engraçado. Stalin, acho que modificamos demais a imagem. Foda-se, faz uma pintura, olha então. Rapaz, os que sobreviveram a Stalin eu terminei de matar tentando pronunciar o nome deles. Mas como eles faziam isso? Afinal não existia o Photoshop na época. Era feito mais ou menos assim. A maior parte das manipulações de foto envolviam raspar o negativo com um bisturi, ou uma agulha, e se necessário pintavam por cima as linhas finas. Esse processo pode ser visto nos cabelos e lábios do macaco. De vez em quando usavam um airbrush, criando algo mais para uma pintura do que uma foto, como nesse registro de um líder comunista alemão. Onde eu tava? Líderes sentenciados à morte. Qual é o próximo mesmo? Nikolai Iazov. Até mesmo um dos capangas mais confiáveis de Stalin, que supervisionou a prisão e assassinato de milhões de cidadãos, como chefe do Comissariado do Povo para Assuntos Internos, basicamente a polícia secreta de Stalin, não escapou do destino dos oficiais durante seu governo. Ameaçado pelo crescente poder do homem que sabia demais, Stalin cortou essa ponta solta.
Executado em 1940, o chefe de segurança foi sumariamente apagado dos registros públicos. Na intro eu botei um vídeo de execução ao ar livre, mas devido ao cargo e a importância de Zov, seu assassinato foi mais silencioso. Após a sentença da execução do comissário, por um julgamento que ocorreu em segredo, ele foi executado no porão de um posto da NKVD. Ele seguiu o mesmo caminho de seu predecessor. Além disso, o cara que substituiu ele e prendeu também acabou ficando impopular e foi executado depois da morte de Stalin. No final não sobrava um, isso é até retratado no filme A Morte de Stalin. Sério, se você não viu, veja esse filme, porque ele é muito engraçado. Esse da thumb do vídeo é Isaac Zelensky. Teve uma carreira destacável na política e em 1924 foi promovido ao ranking de secretário do Comitê Central, trabalhando ao lado de Stalin. Porém, nesse mesmo ano, seu irmão foi sentenciado por ser um espião, sendo executado. Por ser leal a Stalin, nada aconteceu com Zelensky. Alguns anos depois, em 1931, chegou até a ser chamado para Moscou para administrar a rede de distribuições do consumo do Estado. Porém, em 1937, ele é preso e nem mesmo sua lealdade a Stalin o salvou. Durante seu julgamento, confessou ser um espião, assim como seu irmão, e de ter sabotado bens de consumo inserindo pregos em manteigas e permitindo ovos estragarem. Acabou sendo sentenciado à morte e, como costume, tentará apagar seus registros públicos. Um famoso fotógrafo, Alexander Rodchenko, foi forçado a apagar Zelensky de uma de suas fotos, borrando ela com tinta preta, a thumb do vídeo. Pelo menos em 1959, as autoridades soviéticas anunciaram que o julgamento foi fabricado e que as acusações não tinham o menor fundamento. Nessa foto oficial, mostra alguns dos socialistas jovens mais importantes antes de subirem ao poder. Claro, Lenin no meio, porém Alexander Malchenko não teve a mesma sorte. Acusado de ser um espião, foi executado e substituído por uma mancha branca. Essa daqui chega a ser engraçada. Tinha tanto inimigo do Estado que depois da edição só sobrou Lenin e o escritor marxista. Outra edição é essa foto famosa de soldados soviéticos em Reichstag, durante a Batalha de Berlim. Mais tarde foi revelado que a foto foi encenada e alterada. O canal da Vox tem um vídeo muito bom contando por que alteraram essa foto. Quem quiser saber mais, eu recomendo assistir o vídeo deles depois que isso aqui acabar. Outro desafio para as habilidades de edição russa foi Gorbachev, devido à sua marca de nascença. A maior parte das fotos nos primeiros anos eram de ângulos que escondiam sua marca, mas em fotos oficiais, como nesse retrato do futuro líder soviético, em 1978, usaram um pouco de airbrush. Mas olha pelo lado bom, pelo menos eles não censuravam apenas pessoas. E nem era a única da União Soviética, saca só. Adolf Hitler, por exemplo, removeu seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, de uma foto em que ele e uma famosa diretora apareciam, possivelmente para não alimentar rumores de que a diretora e Goebbels estavam tendo um caso. O próprio Goebbels inseriu seu filho, que estava servindo no período, em uma foto da família. Mussolini também teve fotos alteradas, tipo essa daqui, em que ele posava de forma heróica em cima de um cavalo. O que faltou aparecer foi o cuidador segurando o cavalo ao lado. Talvez ter ele ao lado de Mussolini não ficaria tão heróico assim. Bom, é isso. Enquanto eu editava esse vídeo, saiu um anúncio de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e alguns que eu tinha pra falar acabaram sobrando aqui. Então se você quiser uma parte 2, principalmente das coisas atuais, comenta aí que eu faço.